Somos Sara. Somos lugar de transformação, crescimento e restauração. Somos uma igreja que trabalha em prol do Evangelho há mais de 40 anos. Somos uma revolução, instrumentos vivos do poder de Deus. Lutamos pelo Evangelho, lutamos por você. Somos o amor, somos o propósito, somos um. Somos Sara. Somos lugar de transformação, crescimento e restauração. Somos uma igreja que trabalha em prol do Evangelho há mais de 40 anos. Somos uma revolução, instrumentos vivos do poder de Deus. Lutamos pelo Evangelho, lutamos por você. Somos o amor, somos o propósito, somos um. Somos Sara. Somos lugar de transformação, crescimento e restauração. Glória a Deus, vamos começar mais um culto da família. Quero convidar todos a se levantar. Desde já dizer que você é muito bem-vindo nesse lugar. Você foi chamado e você foi escolhido, porque a palavra do Senhor fala que muitos são chamados, só que poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos se esforçam, né? Escolhido é aquele que se esforça. Chamado são todos. Amém? Então você hoje foi chamado e escolhido para estar nesse lugar, para receber algo da parte de Deus especial para a sua vida. Amém? Paizinho amado, Deus, nós te louvamos, Jesus. Bendizemos o teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque tu és bom. Te agradecemos, Pai, porque tudo o que tu faz é perfeito. Nós queremos te louvar, Jesus, queremos te engrandecer por essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor, como família, como igreja, Pai, para te exaltar, para adorar o teu nome, para dizer que tu és o único digno, o único merecedor de toda a honra e de toda a glória, Pai. Te faz presente nesse ambiente, faz aquilo que tu desejas fazer, Senhor, nas nossas vidas. Te sinta à vontade, Espírito Santo, para trabalhar no nosso meio. Assim, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Dê uma forte salva de palmas e convida teu irmão aí para louvar a Deus, amém? Amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com júbilo de alegria, aleluia. Com as palmas, aleluia. Aleluia a Deus. Ao despertar, eu cantarei teu nome, eu proclamarei o ritmo do coração, levarei a salvação, teu fogo em meu olhar, engrandecerá, a chama não se apagará, nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. E tu jamais me
Deus. Aleluia, Jesus. A presença do Senhor é real nesse lugar, aleluia. Se você entrou nesse lugar precisando de algo, abre o seu coração nessa noite, porque Ele está aqui para não somente te visitar, mas morar em você. Aleluia. Feche os seus olhos, levante a sua mão, levante a sua voz e declare esse louvor a Ele de todo o seu coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Diga a Ele, Pai. Pai, eu amo a tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Te queremos, Deus. Enche-nos de ti, até transbordar de ti, até transbordar de ti, Deus. Pai, eu amo a tua presença. Diga a Ele bem forte: teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Diga a Ele: tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Oh, Deus, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser.
de Jesus. Levante as suas mãos nesse momento, em o nome de Jesus. Se você quer algo dele, se você quer ir mais fundo, se você quer ir mais profundo, busque essa noite que Ele reservou para você. Aleluia, Deus. E declare esse louvor, declare a Ele: quero ir, eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver, Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Sua presença é real nesse lugar, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus querido. Santo é o teu nome, Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Diga a Ele: digno o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, te adoraremos, Deus. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos.
Tu és o que é e Tu és o que há de vir. Tu nunca mudou. Tu és onipotente, Tu és onipresente, Tu és onisciente. E Tu se faz presente neste lugar, aleluia. Diga a Ele: maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir o Teu nome. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Oh Jesus, Tu és o único sair do seu lugar, vir para o altar e clamarmos ao Senhor, adorarmos a Deus aqui no altar, buscando juntos ao Senhor nesse início de semana, consagrando as nossas vidas, colocando diante do Senhor os nossos corações, porque Ele é maravilhoso, Deus de toda suficiência, Deus de toda graça, o Deus que conhece o coração de cada um, sabe o que permeia a mente, as motivações, as intenções do coração. Ó Espírito de Deus, cobre-nos com o manto do sangue, o sangue carmesim, que nos torna mais alvos do que a neve, que purifica os nossos pecados, que nos lava completamente. Faz, Senhor, com que a nossa vida seja devolvida para o propósito, seja devolvida para a missão mais nobre que Tu tens preparado para cada um de nós. Santo Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos aqui na Tua casa, de estarmos juntos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, colhe a súplica, a oração, as palavras, as lágrimas, as expectativas, os louvores, a adoração que cada um oferece a Ti, meu Deus, nessa noite. Senhor, vem sobre nós, vem, meu Deus, sobre as nossas vidas, manifestando Tua grandeza, manifestando, Senhor, a Tua bondade, manifestando a Tua, ó Deus, fidelidade. Senhor, consola os nossos corações nessa noite de uma forma extraordinária, ó Deus, em nome de Jesus. Pela Tua maravilhosa presença, Senhor, vem e nos consola e nos fortalece, nos envolve debaixo do Teu manto de amor, ó Deus, e vem, Senhor, nos levantando
de uma maneira, Senhor, ó Deus, incomparável. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor Deus nosso, amado Pai, visita as nossas vidas, Senhor, nessa noite, de uma forma muito, mas muito especial. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, te engrandecemos e queremos declarar, ó Deus, que não há ninguém, não há outro Deus além de ti. Podemos perfeitamente dizer: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, ó Deus, e sinceramente queremos te prestar toda a honra e toda a glória. Eu não sei qual é a necessidade específica de cada um, mas tu sabes e tu podes todas as coisas. E eu te peço, Senhor, nesse momento, recebe a súplica, a oração e faz, Senhor, uma verdadeira obra de transformação, de poder sobre a vida de todos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti toda exaltação, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Oh, amém, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Tu és tremendo. Tu és Deus maravilhoso, tremendo e fiel. Aleluia. Nós vamos orar. Glória a Deus. Nós vamos orar com as crianças, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelas crianças. Na verdade está concentrado aqui, né? Amém, acredito. Isso, podem vir, pode trazer as crianças. Vem junto, Ivanoísa. Vem junto, Ivanoísa. Vem junto, que aí aproveita e unge, né? Põe a mão na cabecinha e abençoa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estender a mão para cá? Amém, gente? Amém. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós clamamos ao Senhor, que os nossos filhos sejam envolvidos debaixo da tua graça e do sangue do Cordeiro, protegidos pelo teu amor, pela força da tua palavra, pela força da tua presença. E em nome de Jesus que eles cresçam, ó Deus, conhecendo ao Senhor, temendo ao Senhor e andando nos teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a MSK, abençoa cada líder integrante, ó Deus, que possa, Senhor, ser usado por Ti, usada por Ti, ó Deus, para manifestar a eles, ó Deus, a essência do Senhor, do Teu reino, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graças a Deus, amém. Podem então seguir, em nome de Jesus. Nós estamos em menor número. Eu queria sugerir, os irmãos pudessem ficar do lado de cá, pode ser? Para a gente ficar, até eu mudo a posição aqui, né? E vou passar a olhar só de um lado aqui. Pode ser, Nogueira? Já está tão acostumado no lugarzinho de sempre, né? Sempre ali, né? É bom a gente fica tão habituado, é verdade. É isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu não sei onde é que os irmãos andam, não é por aí, né? Mas o fato é que eu estou sentindo falta de um bocado. E eu quero então, junto com você nessa noite, o privilégio é nosso, não é? O primeiro dia da semana. Quem aqui está animado para a semana? Esse amém aí está um amém assim bem. Quantos aqui verdadeiramente estão animados para a semana? Amém. Bom, quem aqui torceu para a Argentina? Aí, ó, tá vendo? Eu também, irmãos.
Sul-América? Melhor para cá do que para lá, né? É isso aí. Muito bom. Eles venceram, né, com muita garra, com muito entusiasmo, com muita garra mesmo, né? Com muito amor à camisa, né? Paixão. E isso é muito forte, isso é muito bom. Graças a Deus. Mas eu quero ler com você, falar sobre outra vitória aqui nessa noite. E que tem a ver, são algumas atitudes, alguns princípios que nós vamos ver aqui. Atitudes, na verdade, que nós vamos encontrar na vida de duas pessoas. Especificamente uma delas, né, é que vai entrar nesse processo de execução. Vamos falar um pouquinho mais dela. Mas foram duas pessoas muito importantes no contexto de Israel e que vai nos mostrar a suficiência de Deus. Vai nos mostrar a suficiência de Deus. E eu quero falar um pouquinho com você sobre Débora. Débora, Juízes, capítulo de número 4. Especificamente, né, no que diz respeito a uma batalha empreendida. E esse livro é muito forte, né? É muito forte. Ele traz ensinamentos assim preciosíssimos para nós. Então, no capítulo 4 é que eu quero me deter mais com você. E havia uma hostilidade muito grande, um domínio dos povos vizinhos de Israel. E eles, na verdade, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O livro de Juízes, né, ele, na verdade, ele tem esse nome porque foi um tempo em que Israel foi governado não por reis, mas por juízes. E começou com Débora, depois veio Gideão. Todo mundo aqui sabe a respeito da história de Gideão, né? Jefté, tivemos também Sansão, tivemos Mica, e, ou seja, vários líderes que conduziram o povo de Israel. E nós vamos ver aqui, tem alguns tempos aqui, né? O primeiro momento que mostra a fidelidade do povo, e depois mostra a infidelidade do povo. Depois também vai mostrar a ira de Deus, Deus colocando o próprio povo de Israel e o entrega nas mãos dos inimigos, dos seus próprios inimigos. E depois nós vamos encontrar um outro momento, uma outra fase na vida de Israel, que é a fase do arrependimento. O arrependimento é o começo da grande vitória. Amém? Toda grande conquista, ou toda conquista na nossa vida, ela é precedida por atitudes de arrependimento genuíno. E então no capítulo 4, eu quero, junto com você, observar aqui, e pelo menos retirar desse texto, 3 atitudes importantíssimas que fizeram com que o povo de Israel, sob a liderança de Débora, pudesse mudar o quadro da sua história, o contexto da sua história. Então o texto aqui vai nos mostrar algo muito importante. Começando do versículo 1, diz o seguinte: que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, ou seja, do exército inimigo. Sísera era o comandante do exército de Jabim, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. E clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Quer fazer uma comparação razoável? Pensa nos Estados Unidos, no poder bélico, comparando com um país de terceiro mundo, né?
ou com outros países de pequena força. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Por quê? Porque o poderio bélico deles, a capacidade, né, a força do exército inimigo era gigantesca, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. E Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e ela atendia debaixo da palmeira de Débora em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. E mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, ou seja, a estratégia de batalha, de guerra. E ela então disse: olha, eu farei ir para ti, para o ribeiro de Quizon, o comandante do exército inimigo. Ou seja, ela estava criando uma estratégia para levar o comandante e as tropas inimigas para aquela região, e o darei nas tuas mãos. E então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: certamente eu irei contigo. Na verdade, ele amarelou. Ele disse: eu não tenho coragem de ir. Esse era o comandante de Israel, Baraque. Ele foi sincero, foi honesto com ela. Ele não acreditou que pudesse haver alguma mudança nesse contexto de opressão. E então ele disse: certamente irei contigo, verso 9. Porém, ela disse: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor o entregará ao comandante Sísera. Então saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. E então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali, ou seja, as tribos, né, gente? Ela convocou combatentes dessas tribos, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera, comandante, então convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Agoim para o ribeiro de Quizon. E então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera. O Senhor derrotou a Sísera e ao seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Agoim. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar nem um sequer. Posso ouvir um amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Queridos, aqui fala do povo de Israel que estava debaixo de opressão, por 20 anos debaixo de opressão do inimigo. E Deus então levanta Débora. E Débora não era apenas uma juíza, mas ela tinha algo que estava muito acima da sua função civil, da sua função, né, de estadista. Ela era uma profetisa do Senhor. Era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Era uma mulher que temia a Deus, muito mais do que Baraque, que era o comandante. Ela tinha intimidade com Deus, ela tinha temor de Deus, ela tinha sintonia com Deus. E o próprio Baraque reconheceu isso, né?
O próprio Baraque reconheceu isso. No capítulo 4, verso 8, ele diz assim: se você for comigo, eu irei. Porém, se você não for comigo, eu não irei. Ela reconhecia que havia um diferencial na vida desta mulher, desta governante, desta juíza e dessa profetisa. E então ele se colocou debaixo da autoridade espiritual que estava na vida de Débora, para que através da autoridade espiritual na vida de Débora, Deus pudesse dar as estratégias devidas para que então se livrasse o povo de Israel de todo esse cativeiro de opressão a que estavam submetidos. Então aqui nós vemos exatamente a estratégia empreendida, e ele, debaixo dessa instrução, fez tudo que Débora, a profetisa, a juíza, a governante ali do povo de Israel, né, direcionou perfeitamente para que pudesse acontecer assim. Quem é que deu a vitória? Quem deu a vitória? Quem deu a vitória? Foi o Senhor. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. O fato é que até o versículo 16, o texto diz que todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada sem escapar nem sequer um. Não escapou nenhum. Por quê? Porque o Senhor estava à frente. Sísera, o comandante, ele achou que poderia escapar e desceu do carro rapidinho, correu procurando um refúgio. E o verso 17 continua e diz o seguinte: porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. E saindo Jael era uma mulher, né? Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. E retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. E então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco d'água, porque eu tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e então o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar: há alguém aqui? Você vai responder: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, que eu vou te mostrar o homem que procura. E então seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Essa é uma narrativa diferente de tantas que a gente já leu aqui na palavra. É um contexto estranho, né? Mas que revelam atitudes que podem nos tornar pessoas mais que vencedoras. Em Apocalipse a palavra diz, no capítulo 12, verso 11, eles pois o venceram por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. E o que mais? E por causa do testemunho, não é? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. E mesmo em face da morte, eles não amaram a sua própria vida. Nós geralmente conhecemos muito bem a primeira fase. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho. Mas muitas pessoas não conhecem que as grandes vitórias da nossa vida às vezes vão custar atitudes drásticas. Ou seja, Jesus disse que quem amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e por amor do Evangelho, salvá-la. Amém?
Então perceba que não é a questão do sangue do Cordeiro e do testemunho. Isso nós temos que manter todos os dias na nossa vida. Mas, queridos, vai chegar um momento, pode chegar um momento, pode acontecer um momento em que mais que isso será requerido de nós. E nós vamos ter que ter uma atitude de cristãos que, se for preciso passar pela morte, em termos de confronto, nós temos que estar preparados. Porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, ele não diz como será, esse será o quê? Salvo. Mas isso é extremamente importante para nós, por quê? Porque aqui nós vamos encontrar autoridade espiritual. Nós estamos encontrando o princípio da autoridade espiritual, o princípio da autoridade profética, e estamos também encontrando aqui pessoas que estão alinhadas a um propósito que nasceu no coração de Deus, de libertar o seu povo dessa opressão, em razão de um clamor de uma nação por liberdade, de um clamor de uma nação pela libertação da opressão do inimigo. Preste atenção, quantas e quantas vezes o inimigo quer nos oprimir? Quantas e quantas vezes o inimigo está sempre armando ciladas, armando situações para nos oprimir, para nos dominar e para fazer com que a nossa vida esteja sempre debaixo do jugo da opressão do inimigo, nas emoções, na mente, nos relacionamentos, nas finanças, em diversos aspectos da nossa vida e até mesmo como nação. E nós temos, da parte de Deus, nós temos os recursos de Deus para nos fazer discernir, atentar para o momento em que nós estamos vivendo, ou seja, cada fase da nossa vida, cada momento da nossa vida, para que nós possamos usar as ferramentas ou as armas que procedem de Deus para nos estabelecer na vitória que Ele quer para nós. Oi, gente, boa noite. Então, que estratégias são essas, que ferramentas são essas, que armas são essas? Vamos observar aqui o seguinte, no primeiro momento, através de Débora e através do seu comandante Baraque, todos aqueles homens, todo aquele exército foi desbaratado, foi humilhado pelo Senhor, diz a palavra. Todo esse exército foi humilhado pelo Senhor. É o Senhor que peleja. Quando o Senhor peleja por você, quando o Senhor peleja por nós, por mim, por você, sabe o que acontece? O que acontece, gente, é que o inimigo é vencido, mas a glória é de Deus. A gente goza dos benefícios, a gente goza da alegria de poder dar o testemunho, de poder contar a vitória, de poder celebrar junto com os irmãos. Mas Deus é que humilha o inimigo que quer nos destruir. É Deus que faz isso. Para quê? Para que a glória dele seja manifesta, o poder dele seja exaltado e a nossa vida seja beneficiada por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. Então aqui no versículo 17, nós encontramos 3 atitudes que já não são de Débora. Essas atitudes são de Jael. Jael é o nome da mulher, parece nome de homem, né? Quando a gente olha assim, se dá uma primeira lida, parece que Jael é o nome do rapaz. Não, Jael era esposa de Éber. Agora, escute bem, porque eu quero falar um pouquinho com você sobre ser selvagem. Dizem que cada pessoa tem dentro de si, né, um cão feroz e um bem mansinho. E alguém certa vez pergunta, qual vai prevalecer? E a resposta vem, aquele que você mais alimentar. Ou seja, todos nós nascemos debaixo da mesma palavra dada por Deus, que nós fomos chamados por Deus e abençoados por Deus para termos domínio. E é por isso que dentro de nós queremos sempre vencer, prevalecer, avançar, conquistar. Nós queremos alcançar as melhores posições, não é a palavra mais adequada, mas queremos sempre as melhores conquistas que nos realizam como pessoas, seja no trabalho, seja na vida familiar, qualquer outra área da vida, nós queremos sim a realização. Agora é interessante que em termos de obra de Deus para promover
a liberação da sua soberania sobre o seu povo, Deus se usou de duas mulheres aqui muito importantes. Débora, a figura de autoridade, e Deus se usou de Jael. Jael significa cabra selvagem. É bem nordestino, né? Jael eu acho que era nordestina, da Paraíba talvez, né? Ou cabra selvagem. Esse era o nome de Jael. Então dá para a gente imaginar qual deveria ser a personalidade dela também, né? Porque uma pessoa recebe um nome tipificando aquilo que tem a ver com a sua identidade, né? Cabra selvagem. Ela era dureza, ela tinha uma personalidade forte, ela era uma líder, ela era uma pessoa, né, de atitude. E é interessante, queridos, que embora ela tivesse esse nome, tivesse dentro de si essa identidade selvagem, eu quero te dizer uma boa notícia: cada cristão tem dentro de si um verdadeiro leão, que é o leão da tribo de Judá. Porque se nós não tivermos o leão dentro de nós, nós não vamos revelar nenhuma valentia. Nenhuma valentia, nada contra os gatinhos. Mas tem muita gente que em vez de leão tem um gato dentro de si, né? E o gato ele só quer receber, na maioria das vezes. Ele não é tão ativo assim, a não ser que ele não seja domesticado. A não ser que não seja domesticado. Aí sim, meu pai tem lá na roça, né? Lá não fica rato. Rato não aparece por lá muito tempo não. Porque os gatos de lá, o papai não fica dando ração ou comida para eles muito não. E eles se viram. E lá não tem problema de rato lá na roça não. E olha que tem muita lenha lá no paiol. O depósito de lenha lá é grande. Mas não tem rato. Porque os bichinhos vão mesmo para cima, né? Jael, ela tinha dentro de si, na verdade, um espírito selvagem. Ora, se nós pararmos para olhar no zoológico, nós vamos ver o tanto que os animais selvagens que estão ali, eles são felizes. São ou não são, gente? Não são. Dá uma olhada, por exemplo, né? Dá uma olhada para o rinoceronte, dá uma olhada para os leões, aqueles tigres, né? Dá uma olhadinha para a girafa, feliz da vida. É? Não. Aquilo não é a expressão natural, né, da sua origem. Não. Não mesmo. Um elefante. Como é que o elefante é domesticado? Como que os animais selvagens são domesticados? Muitas vezes com uma violência extrema. Eles levam choques, apanham, são feridos, para que eles possam ser subjugados e possam obedecer exatamente conforme os seus donos querem que assim seja. É assim que muitas vezes Satanás quer fazer com a nossa vida. Ele quer nos domesticar. Ele quer fazer de toda forma possível com que a nossa vida não seja uma vida que expresse a alegria do Espírito Santo, mas que a gente viva subjugado, domado, dentro de 4 cercados que impedem a nossa vida de alcançar todo o propósito que Deus estabeleceu para nós. Pois bem, Deus nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o que capacita a nossa vida, para que nós possamos despertar e tirar de dentro de nós esse espírito não selvagem, mas um espírito de valentia, um espírito de mais que vencedores, que Deus estabeleceu na sua palavra. Como que ela prevaleceu sobre esse inimigo? Primeiro, ela prevaleceu, a primeira atitude dela está no versículo 18, e o texto diz que saindo Jael ao encontro de Cícera, ela disse o quê? Entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. E então ele se retirou para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta.
que é isso? Cortesia. Cortesia. O processo de vitória sobre esse inimigo ela começou com a cortesia. Exatamente aquilo que o apóstolo Paulo diz assim: olha, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o quê? Com o mal. É isso? Obrigado pela correção, vocês estão atentos. Então não te deixe ser vencido pelo... Vença o mal com o quê, gente? Com o bem. E Jesus vem e diz assim: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para... e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que interessante. Em outros tantos momentos, Jesus diz assim: olha, quem quer ser o primeiro, seja o que serve. O que é isso? Cortesia. Sabe quem é que prevalece nas batalhas da vida? Quem entende que não é pelas obras da carne que a gente vai prevalecer, e sim por aquilo que Deus nos faz entender e gerar como discernimento, de que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, e para anular todo o engano, todo o ensinamento, todo o argumento falso, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Preste atenção nisso. Todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a sabedoria de Deus, contra a vontade de Deus, vai cair por terra. Mas se nós lutarmos com as armas corretas, amém? As armas da nossa milícia não são naturais, não são carnais, elas são poderosas em Deus. Lá em Efésios 6, versículos 12, fala sobre a armadura de Deus. Por quê? Porque nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, muitas guerras, muitas batalhas, muitas coisas que nós travamos no dia a dia, estão além do natural, gente. Tem muita coisa que acontece no dia a dia que está além do natural. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter discernimento da parte de Deus. E muitas vezes, se nós incorrermos em erros, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar pela carne. E pela carne, querido, não tem saída. A carne gera morte, diz Romanos. Tudo que é feito na carne vai gerar morte. Vai gerar morte. Então, Jael, ela tratou com cortesia aquele que era o inimigo. Como assim? Eu vou tratar os inimigos com cortesia? Não, tenha discernimento. Faça a guerra com prudência, haja com prudência, porque existem estratégias, momentos para cada situação. E ela discerniu essa situação. Imagina se ela não recebesse de jeito nenhum. Não seria um grande problema? Seria. Se ela enrijecesse, não te recebo aqui, ela seria morta, provavelmente. Seria morta. Partiria para cima dela e prevaleceria contra ela. Ela disse: não, o senhor tem bom relacionamento aqui e tudo. Ela sabia quem era a peça. Ela disse: o senhor pode tomar, entra na tenda, fique tranquilo, eu vou cuidar disso aí. Então ela teve cortesia. E nós temos que saber entrar e sair, fazer a guerra com prudência. Por quê? Porque assim foi que Jesus prevaleceu sobre todas as circunstâncias que os inimigos do propósito estavam diretamente, o tempo todo, se levantando contra ele. E Jesus então, ele tratou a todos com extrema educação, inclusive na hora da grande repreensão. Nos momentos de indignação de Jesus, Jesus se controlou. Outra questão interessante, outra atitude interessante aqui, é que Jael, ela entrou com uma outra característica. Ela entrou com uma característica ela teve uma atitude de ser um manso bíblico. Ela agiu com mansidão. Existem muitos tipos de manso por aí, né? É o manso pacato mesmo, tem o manso corno, tem manso para tudo que é coisa que tem aí, né?
Dizem, tem manso para tudo que é designação. Mas, querido, para ela vencer nessa guerra, tem gente que é corno manso mesmo, né? Assim, não é? É o manso corno, corno manso, coisa do tipo, né? Mas vamos voltar para cá. Ela venceu essa guerra, este homem, através da mansidão bíblica, da mansidão que Deus deu. Como assim? Sim, em vez de agir na impetuosidade, ela agiu no autocontrole, ela agiu com equilíbrio, ela agiu com senso, ela agiu com tenacidade, ela agiu com equilíbrio, ela agiu com serenidade, ela agiu com inteligência para administrar emocionalmente a situação. Ela agiu, ela teve um controle emocional muito grande. E muitas vezes nós perdemos as batalhas, ou grandes batalhas, perdemos vitórias por causa de quê, gente? Falta de controle pessoal, falta de equilíbrio emocional, falta, né, de autocontrole, de autodomínio diante das pressões e diante das oposições do dia a dia. E então ela teve uma mansidão bíblica. Jesus disse: bem-aventurados são os mansos. Por quê? Porque os mansos herdarão a terra. A vitória é sua. A terra é o ambiente do propósito. Então, se você permanecer no autodomínio, no autocontrole, ou seja, lá na frente, né, Paulo vem falando sobre o fruto do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é o que, gente? Mansidão. É uma das características do fruto. O fruto é um só, que manifesta essas virtudes. E uma dessas virtudes é a mansidão. A mansidão é a capacidade de ser tratável e de ter autocontrole, equilíbrio, não é? Logo tem o domínio próprio também, mas é exatamente isso. É agir não pelo impulso da emoção, agir não pelo impulso da carne, não pelo impulso daquilo que está naquele momento ali. Não, ela agiu com moderação, com equilíbrio emocional, para fazer na hora certa o que precisava ser feito. Fazer a guerra com prudência, estratégia, exatamente isso, entender qual é o momento. Entender qual é o momento para agir mais incisivamente. E foi exatamente isso que ela fez. Verso 19 diz, né, ele pediu água, e ela abriu então um odre de leite, deu de beber a ele, e então o cobriu. E depois ele disse: olha, fica lá na porta da tenda, se alguém disser, né, se tem alguém aí, você diz que não, tá? E ela agiu com todo equilíbrio. Você imagina a tremedeira daquela mulher, sabendo que ele era um homem de guerra, um comandante de exército. Imagina como ele chegou. E ela tratou como se deveria tratar, com equilíbrio, com mansidão. Todas as vezes que nós deixamos a mansidão, e a palavra de Deus diz que Moisés foi o homem mais manso da terra, até chegar Jesus. Amém? Mas quando Moisés agiu sem a mansidão, ele foi um grande problema para a sua vida. Ele teve que fugir e passou 40 anos no deserto para aprender a ouvir a voz de Deus. Então, muitas vezes, quando nós perdemos o limite e não nos permitimos ser tratáveis por Deus, muitas vezes nós protelamos ou nós prorrogamos a agenda de Deus ou da vitória de Deus sobre a nossa vida. Moisés se tornou o homem mais manso da face da terra quando ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e foi extremamente usado por Deus como ninguém. Para a palavra de Deus dizer que não houve na terra homem tão manso quanto Moisés, gente, tem que ter muito equilíbrio. Tem que ter muito equilíbrio. Tem ou não tem? Tem. Tem que ser muito tratável. Tem que respirar 10 vezes e contar 100. Não é?
Imagina isso com o apóstolo Paulo, antes, né? Paulo respirando, Saulo respirando, né? Respirando áreas de morte contra os cristãos. Imagina a sanha dele, o desejo dele de ver todo mundo executado. E isso por causa do zelo que ele tinha, como um religioso que era. Então imagina, quando ele se converteu, chegou um momento em que estavam Paulo e Silas na prisão. E lá na prisão tinha uma parte que era dedicada especificamente, era separada especificamente para a sessão de tortura. E colocaram eles dois lá na sessão de tortura, e estavam algemados, aprisionados, e a coisa estava realmente assim, impossível. E o que eles fizeram? Começaram a fazer. Eles começaram a praguejar. Eles começaram a reclamar da má sorte deles. Eles começaram a reclamar do evangelho, que o evangelho é isso mesmo, é sofrimento. Não, querido, eles começaram a cantar louvores. Só quem tem mansidão, só quem é servo, entende o poder do louvor, da oração, entende o poder espiritual disponível da parte de Deus para a sua vida. Estavam presos, estavam ali, né, não tinha, a única coisa que não fizeram, na verdade, foi amordaçar. E justamente porque não amordaçaram, né, eles estavam ali oferecendo a Deus sacrifícios de louvor. Pode ser que nós não possamos, pode ser que em algum momento nossas mãos estejam limitadas, a gente não consegue fazer muita coisa. Pode ser que nossos pés estejam limitados, presos, amarrados, a gente não consegue avançar para muito longe, a gente não consegue fazer, né, muita coisa acontecer. Mas preste atenção, se alguém conseguir fazer você calar a voz, aí então vai prevalecer sobre a sua vida. Mas se enquanto você tiver voz para declarar, para orar, para cantar, para celebrar, para buscar, para profetizar, o inimigo não vai poder destruir a sua vida. Ele pode te limitar fisicamente, mas ele não pode te limitar espiritualmente. Amém? Então, se nós formos pessoas servas ou tratáveis, se nós tivermos esse espírito dentro de nós, esse espírito de servo, essa mansidão, pode ter certeza, podemos até no momento estarmos presos, mas amanhã ou depois nós vamos sair. Como Deus libertou Paulo e Silas da prisão, assim também Deus faz conosco, assim Deus faz com a sua família, assim Deus faz com a sua célula, assim Deus faz com todo lugar onde você estiver. Por quê? Porque Deus é o nosso Senhor, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. Amém? É por isso que nesse período de pandemia, nós ficamos o quê, gente? Domados, limitados nos nossos acessos. Mas nós não ficamos ilimitados nos nossos acessos para com Deus. E então mesmo dentro de casa, não tinha uma mordaça dentro de nós. Lá fora estavam dizendo, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Mas dentro de casa, tinha muitas mulheres e homens que estavam orando a Deus, clamando a Deus, buscando a Deus, se fortalecendo em Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque outras tantas pessoas não conseguiram fazer isso. É bem verdade que outras tantas, com muito pesar, para nós, porque aqueles que partiram no Senhor, estão como a minha mãe hoje. Hoje, dia 18, está fazendo 7 anos, que minha mãe foi recolhida pelo Senhor. Mas ela foi recolhida, e hoje lá no grupo da família eu fui o primeiro a colocar. Eu acho que todo mundo deixou para dar bom dia bem mais tarde hoje. E quando eu acordei, logo depois da oração das 6 horas, aí um pouquinho de tempo depois eu fui lá e postei uma foto linda da minha mãe com um sorriso bem gostoso, maroto, sereno. Sabe? E eu postei essa foto junto com a minha irmã, e eu disse, olha, eu vou pegar carona nessa foto, apenas para agradecer pela vida que Deus deu à minha mãe, e através dela eu ter vida, e por causa, né, dos valores e princípios que ela deixou para nós. Sabe, gente, é gratidão, é saudade, muita saudade, mas gratidão também. Sabe por quê? Porque ela foi para os braços do Senhor, e eu não posso, né, ter outra atitude. Eu pessoalmente não posso ter outra atitude a não ser de agradecer a Deus. Por quê? Porque quem conheceu minha mãe, né, antes de conhecer Jesus, só misericórdia. Não era brinquedo não.
A mamãe, antes de conhecer Jesus, o negócio era da chibata. A gente esperneava igual saci. Mas, querido, minha mãe foi para Jesus, se converteu, né? E antes da cirurgia, ela foi para Goiânia fazer a cirurgia dela. Mas lá no trajeto, né, de Pires do Rio para Goiânia, ela foi se consagrando, orando, falando com Deus. E até o dia que o Senhor chamou. Até o dia que o Senhor chamou. Então, assim, eu tenho essa tranquilidade no coração muito grande. E quando eu lembro dessa data, né, nós estávamos exatamente juntos na reunião dos pastores, lá na Cidade Operária, 2015. A gente estava tudo junto ali, né? Minha irmã me liga, eu não atendo, estava no louvor, né? Eu não atendi o telefone, tocou de novo, não atendi. Minha irmã, minha família para me ligar, só se realmente alguma coisa muito grave acontecer, né? Eu não sei quanto a vocês, mas lá em casa ninguém é de ficar ligando um para os outros assim, não. Quem mais liga sou eu às vezes. E aí então insistiu, eu dei o telefone para a bispa atendeu, e aí eu fui compartilhar uma palavra com todos nós, pastores, estávamos ali juntos e tal, naquele ambiente, né? E a palavra que eu estava ministrando para eles, exatamente ela eu tive que pagar o preço de cumprir naquele momento posterior, que era viver acima das circunstâncias, e mesmo assim manter aliança com Deus, e olhar para frente, olhar para o autor e consumador da fé. Eu tive que cumprir, pagar o preço daquela palavra ministrada logo depois. Mas sabe, queridos, eu falo isso com alegria no coração pela eternidade, porque a palavra diz que o peso de glória é incomparavelmente maior do que tudo que nós viermos a sofrer aqui. Assim também o irmão José e outros, a Esméria, preciosa demais, que a gente fica, até hoje a gente fica naquela interrogação, puxa, reticências, isso dói? Dói, gente, dói. Agora, nós precisamos, sabe, do Espírito Santo entrando em nós, e fazendo a gente tirar, no momento da maior dor, o sacrifício da adoração. Sabe, Paulo e Silas na prisão, ali juntos, sofrendo, sangrando, algemas nos pés, nas mãos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. E de repente um terremoto acontece. O teu louvor pode gerar mudanças significativas. Haverá um terremoto nas circunstâncias. Haverá um terremoto que vai abalar os seus inimigos quando você se mantiver manso no louvor, na adoração, na situação mais delicada. Foi o que Jael fez. Ela agiu com mansidão, ela agiu com tenacidade, com equilíbrio. Ela fez tudo o que deveria fazer. Fez tudo o que deveria fazer, gente. Foi o que ela fez. Então a atitude primeira dela foi uma atitude de cortesia. Ela aprendeu a vencer o mal com o bem. Depois ela teve a outra atitude. Não é na força, não é na violência, é pelo Espírito. Não é no braço, não, é pelo Espírito. Ela venceu através da mansidão. E terceiro, ela venceu por meio do cansaço do inimigo. Ela venceu por meio do cansaço do inimigo. Ela não se precipitou, na hora certa, no momento certo, pela razão certa, ela agiu. E tem muitas ocasiões na nossa vida que já passou da hora da cortesia e já passou da hora, né, de ficar ali. Tem hora que é preciso mais que isso. É preciso entender que os inimigos, muitas vezes você vai vencer pelo cansaço. Sabe, o inimigo, ele quer de todas as formas destruir você. Vença-o pelo cansaço, pela perseverança. A sua perseverança, né, prevalece sobre o cansaço do oponente, do inimigo.
Quantas e quantas pessoas querem nos vencer, querem nos destruir, querem atingir a nossa vida? Não, nós não vamos negociar. Nós não vamos negociar. Nós vamos nos manter até o fim. Quantas e quantas vezes, muitas vezes nós nos sentimos cansados? Muita gente. Quantas e quantas vezes Josué se sentiu cansado? Quantas e quantas vezes Moisés se sentiu cansado? Quantas e quantas vezes Jesus se sentiu cansado? Mas Jesus não desistiu. Moisés não desistiu, conduziu o povo até a terra da promessa. Josué fez o povo ser introduzido na terra da promessa. Gideão, ele não desistiu, estava malhando trigo no lagar. Por quê? Porque era um homem corajoso, ele tinha fé, ele sabia que Deus era o provedor da vida dele. Ele sabia que Deus era aquele que poderia protegê-lo. Ele não desistiu. Olha, todas as mulheres e homens de Deus, olha Esther, ela não se acovardou. Para um momento específico, Deus levantou a vida dela para libertar, para tirar a nação daquela situação que aquele homem terrível, Amã, tinha preparado a forca para Mordecai e para aniquilar com todo o povo de Israel, gente, o extermínio de Israel. E Deus levantou aquela mulher. Então, muitas vezes, nós temos que perceber, também na batalha, a hora certa. Sabe, tem tanta gente que quer fazer a gente desistir, abrir mão de sonhos que Deus colocou na nossa vida. Sabe, muitas vezes o inimigo quer fazer com que o casal abra mão um do outro, por causa de problemas tão pequenos, coisas corriqueiras do dia a dia, ou coisas que não são tão graves assim. Mas, gente, não, vamos vencer o inimigo pelo cansaço. Nós não vamos desistir daquilo que é precioso, daquilo que é promessa de Deus para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. E essas 3 atitudes de Jael fizeram com que a vitória chegasse nas mãos de Débora, que havia liberado a palavra profética. Preste atenção, tem palavra profética de Deus para a minha vida e para a sua. Tem palavra profética. Agora, isso não nos isenta de enfrentar as batalhas. Mas para enfrentar as batalhas, nós vamos entender que não é pela força do braço. Nós vamos vencendo o mal com o bem. Não é pela força do braço, não é pela força da carne, não é pela persuasão pura e simples, natural. Não, nós vamos vencer o mal com o bem. Nós vamos vencer o mal com o bem. E quantas pessoas estão caindo exatamente nesse ponto? Quantas e quantas pessoas estão caindo nesse ponto? Por quê? Porque é muito fácil pecar, é muito fácil errar, é muito fácil nós cairmos em contradição, é muito fácil, gente. E nós precisamos tomar posse das armas de Deus que nos trazem a vitória completa. Então, em nome de Jesus, nessa noite, tome posse e seja como Jael, selvagem. Espiritualmente selvagem. Naturalmente, diariamente, seja, como um cordeiro. Por quê? Porque foi assim que Jesus prevaleceu. Servo. Ele veio e ele serviu. E todos os seus discípulos, no capítulo 13 de João, receberam a mesma incumbência. Porque, como eu fiz, façam vocês também. Sirvam uns aos outros. Assim como eu lavei os pés de vocês, assim também vocês vão lavar os pés dos outros. Assim como eu servi vocês, sirvam também as outras pessoas. Com discernimento, com entendimento. Amém? Sendo inteligente para fazer a guerra com prudência. Porque até mesmo o apóstolo Paulo sendo manso, o apóstolo Paulo sendo inteligente espiritualmente, discernindo todas as coisas, em muitas questões, o apóstolo Paulo, ele agiu com muita atitude, com muita firmeza, diante de tantas questões que estavam querendo impor sobre a vida dele, mas ele agiu com equilíbrio, agiu dentro do que precisava agir. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar esse ano, mas vamos encerrar esse ano entendendo que as batalhas da nossa vida acontecem diariamente, mas vamos vencer com o bem, na palavra, vamos vencer no testemunho, vamos vencer pelo sangue do Cordeiro, e se for preciso, vamos vencer também dando a nossa própria vida. Por quê?
porque em muitos casos será requerido, né? Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor do Evangelho, por amor do Senhor Jesus, pode ter certeza, encomende sua alma ao fiel Criador. Porque o Senhor, Ele sabe e te chama pelo nome, assim como a mim também, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele bem forte, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos tirar o melhor de dentro de nós e não o pior. Vamos tirar o melhor que há dentro de nós, aquilo que Deus plantou dentro de nós, amém? Isso faz parte do autodomínio. Eu quero te convidar nesse momento, antes de nós orarmos, eu queria te dar a oportunidade para que você possa nesse momento expressar, sabe, a sua gratidão mesmo a Deus, por toda a providência dEle na sua vida, assim como Deus fez essa providência tremenda na vida de Débora, né? Aqui é a lembrança da suficiência de Deus, Deus dando suficiência a Débora, e Jael sendo sábia, esperando o momento certo para vencer o seu inimigo. Por ser um homem de guerra, né, ela não teria chance contra ele, corporalmente falando, mas ela esperou o momento da fraqueza dele para poder resolver uma situação. Seus inimigos sempre terão uma fraqueza, seus inimigos sempre terão uma fragilidade, seus inimigos sempre terão algo, né, que vulnerabiliza. Espere o momento certo e em nome de Jesus Cristo prevaleça sobre todas as questões, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor, amém? Quem quiser passar a maquininha tem ali, quem precisar de envelope também, e vamos fazer isso juntos agora. E já quero avisar a igreja que nós teremos a ministração do Bispo Rodovalho no culto de Natal, né, dia 24, que será sábado, todos com as suas famílias, ou de acordo com aquilo que já tiverem combinado, né, entre irmãos. Então vamos ter esses momentos aí em família. O culto de arena será na sexta-feira, dia 23, e não no sábado, ok? Tudo para deixar tranquilo para os irmãos, né? E o culto da virada nós estamos planejando para realizar às 8 da noite, ok? Já estou falando lá da outra semana. Nós queremos realizar o culto da virada às 8 da noite, e aí cada um vai poder fazer a sua programação, seu jantar em casa, né? Ver os fogos, quem quiser fogo, né? Porque o fogo mesmo vai estar no altar, né? Mas quem quiser assistir os fogos, né? Aí primeiro o fogo do altar, depois os outros fogos, né? Fogo do altar, fogo na comida e fogos para cima. Essa sequência cai muito bem. Então às 8 da noite a gente vem, né? Vamos participar do culto profético aqui, vai ser bênção, amém, gente? Vai ser tremendo, amém? Glória a Deus. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, foi crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, o Filho de Deus. Vamos ficar de pé, gente, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Tu és o Cristo. Amém. Pastor Márcio, eu queria muito que todo mundo pudesse estar recebendo um óleo na sua mão. Se puder, coloca o óleo nas mãos, em nome de Jesus. E todo mundo estende a sua mão para a gente fazer chegar o óleo até você. Eu queria que você pudesse orar nesse momento. Pai, santifica e abençoa
cada semente trazida aqui no altar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa multiplicar toda semente, potencializar todo o resultado, todo o trabalho, todo o esforço, toda a dedicação, todo o amor. Ó Deus, que o Senhor multiplique os resultados na vida dos teus filhos, mais do que pedem, mais do que pensam, conforme o poder que opera em suas vidas. Eu te peço que assim seja, em nome de Jesus. Ajuda-os a vencer as guerras, as batalhas, as tentativas de cerceamento, de crescimento, ó Deus, e de conquistas, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Hilda, pode até ficar um pouquinho. Eu quero que você receba unção nas suas mãos também. Em nome de Jesus, todos nós vamos orar agora. Você que já recebeu o óleo na sua mão, o toque na sua mão, em nome de Jesus, eu quero pedir que você possa nesse momento ungir a sua fronte. Onde é que foi que ela botou a estaca? Bem na fonte dele. Bem na fonte dele. É onde o inimigo quer atingir a nossa vida, porque tua fonte é a porta de entrada para os pensamentos, sentimentos, palavras, comportamentos, a visão. Eu quero que você, em nome de Jesus, tenha a percepção clara, porque eu sei, o Espírito Santo já revelou algumas coisas em relação a você, que é preciso se posicionar. E você vai se posicionar não com as armas naturais, mas com as armas espirituais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E você vai orar nesse momento. Tem coisas que nós podemos fazer por você, outras é você mesmo. Se tinha uma coisa que alguém tinha que fazer naquele momento, era Jael. Não era ninguém mais, era Jael. E ela tinha que fazer, e ela fez. E ela fez com que aquele grande inimigo caísse por terra de uma vez por todas. Através da sua oração, você vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Você vai usar a autoridade que Deus te deu. Pode ser que alguém esteja se sentindo tão vulnerável que acha que a sua oração, inclusive, não vai fazer tanto efeito assim. É possível que alguém pense dessa forma. Esse pensamento está correto? Não. Se precisar de ajuda, vem para o altar. Nós vamos estar junto com você, orando junto com você. Ah, mas é vergonha, eu vou me expor. Qual é melhor? Se expor diante de Deus ou diante do inimigo para cair envergonhado? É melhor a gente correr para Jesus. É melhor. Eu peço que todos fechem os seus olhos. Aqueles que quiserem vir para o altar, pode vir. Pode vir que nós vamos fortalecer juntos. Vamos orar juntos. Amém? Em nome de Jesus. Mas levante a sua voz sobre aquilo que representa uma conquista sua. Talvez que ainda não chegou, mas que você sabe, que você está pelejando, está esperando, tem uma expectativa que está te frustrando. Em nome de Jesus, vem para o altar, sim, se for o caso. Mas se não, onde você está, levante a sua voz em oração. Eu não quero que você fique calado, não quero que você fique sem atitude. Ore. Se tem algo que você pode fazer nesse momento, é orar. Se tem algo que nós fomos permitidos fazer, é reunir livremente para profetizar. E agora nós vamos profetizar a nossa vitória, vamos profetizar a nossa bênção, vamos profetizar o resgate, vamos profetizar a quebra de todo jugo, de toda opressão, de toda malignidade, de toda mentira de Satanás contra a nossa vida. Caia por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós nos colocamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, nos colocamos debaixo da proteção do Senhor Jesus Cristo, da sua palavra. Ó Deus, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas não são naturais, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, para romper com todo sofisma, todo argumento, todo levante, ó Deus, contra o conhecimento de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós não queremos viver debaixo da opressão, não queremos viver debaixo do medo, não queremos viver debaixo, Senhor, da agonia, da dor, ó Deus, das emoções descontroladas, ó Deus, da mente confusa. Meu Deus, em nome de Jesus, caiam por terra todos os inimigos
da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, dos nossos filhos, Senhor, dos nossos pais, em nome de Jesus. Levanta-te, Senhor, poderosamente. O Senhor está neste lugar, o Senhor peleja por nós, o Senhor é o Deus da providência, a providência do resgate, a providência, Senhor, da superação, a providência, Senhor, da cura, a providência, Senhor, do perdão, a providência, Senhor, do amor, a providência, Senhor, ó Deus, da restauração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos de Ti, meu Pai. Nós clamamos por Ti, meu Pai. Nós clamamos por Ti, Senhor. Ajuda-nos a vencer o mal com o bem. Ajuda-nos a vencer o mal com o bem. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mansos. Ajuda-nos a administrar, ó Deus, as circunstâncias, ó Deus, da maneira como é preciso. Senhor, ajuda-nos também, Senhor, ó Deus, a perseverar de tal forma, ó Deus, que todos esses inimigos, ou dificuldades, ou adversidades, vão ser vencidos no cansaço, vão ser vencidos, Senhor, por causa da fragilidade. E em nome de Jesus, que essa fragilidade não seja a nossa, e sim, ó Deus, a daqueles que se opõem ao propósito do Senhor para com a nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem, Senhor, manifestando o Teu poder e a Tua graça. Vem manifestando a Tua bondade e a Tua fidelidade, meu Pai, para com o Teu povo, para com aqueles que Te amam, para com aqueles que Te buscam, que suplicam, Senhor, o Teu favor. Estende sobre nós a Tua mão, o Teu manto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá-nos uma consciência que nos leve a entender que, se preciso for passar pela morte ou por sofrimentos, ainda assim, Senhor, manteremos a nossa fidelidade, a nossa comunhão, a nossa aliança, custe o que custar, seja que preço for, porque quem perder a sua vida por amor de Ti e do Evangelho terá salvo a sua existência, a sua vida, e será galardoado. Senhor, ao longo do tempo da vida, que nós sejamos fortalecidos para todos os embates, para todos os desafios, as questões mais emblemáticas da nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, sê conosco, meu Pai, sê conosco, para a Tua honra, para a Tua glória. Nós nos colocamos debaixo do Teu domínio, nos colocamos, Senhor, sob o Teu senhorio. Pai, dirige a nossa vida, nosso coração, e eu Te peço, ó Deus, nosso passado, nosso presente, nosso futuro, sejam envolvidos debaixo, ó Deus, pelo poder das Tuas palavras, ó Deus, que trazem ordem no caos, harmonia no meio da desarmonia. E eu Te peço, abençoa Teu povo, Senhor, quebra todo jugo, tira toda a opressão nos sentimentos, pensamentos, nas palavras, nas atitudes e comportamentos. Quebra todo jugo, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus, até mesmo aqueles que nem sabemos que cometemos. Perdoa-nos por amor do Teu santo nome, em Cristo Jesus eu Te peço, assim seja, meu Pai. Diga comigo, em nome de Jesus, ajuda-me, Senhor, a prevalecer em todas as batalhas, em todas as guerras, vencendo o mal com o bem, sendo manso e humilde de coração, e não desistindo de tudo que o Senhor prometeu, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Se você puder, aplauda Ele bem forte, a Ele bem forte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, graças a Deus, em nome de Jesus, amém, igreja, amém, glória a Deus. Só dois avisos e a gente então encerra, em nome de Jesus. Bom, antes dos avisos, eu quero fazer um agradecimento aos irmãos. Que agradecimento, os irmãos que têm ombreado junto com a gente,
os irmãos que têm estado junto conosco, contribuindo, seja pela força braçal, né, pela sua contribuição aqui, vindo, né, ajudando, botando uma pá, né, de areia no carrinho, carregando, ou aqueles que têm ofertado, né, de acordo com a sua possibilidade e de acordo também com a sua disponibilidade, né, com aquilo que é próprio seu, de amor mesmo. Obrigado a todos que têm contribuído. Nós temos chegado até onde chegou. Essa semana nós pretendemos avançar do outro lado de cá, e avançar muito, em nome de Jesus, amém? Então semana que vem nós queremos que sábado e domingo já dê para colocar os carros, tranquilo, né? Então nós queremos chegar lá, em nome de Jesus. Não é fácil, a gente pensa que é uma coisa, mas quando a gente vai, quando arrancou um monte de terra aqui, é que a gente foi ver o tamanho da né? Imagina do lado de cá que ainda temos que tirar também. Então nós vamos ter que remover um pouco dos blocos que estão ali para fazer um serviço só e gastar menos, o menos possível, né? Então assim, nós estamos aí juntos fazendo. Na medida do possível a gente vem. Sexta-feira estávamos aqui carregando areia para lá, né? Aí chegaram mais alguns irmãos e continuamos carregando, e assim foi, né? Então é bom, é gostoso, é precioso. Já já vai estar tudo preparadinho, prontinho. E obrigado mais uma vez àqueles que amam a Deus e a casa de Deus, né? Graças a Deus por isso, tá bom? E nós precisamos ainda de ajuda, sem dúvida nenhuma, porque não é fácil, né? É tudo muito caro, principalmente quando é para usar retroescavadeira, caminhão caçamba, né? Ou então container. Esse negócio é caro. O dinheiro vai assim que a gente, ué, onde é que estava, né? Mas nós vamos conseguindo, devagarinho nós vamos conseguindo, amém? Terça-feira nós vamos estar aqui. Gente, terça-feira vai ser um culto de ação e graças que o Felipe Salgado, né, e a doutora Roberta, eles querem fazer por aquilo que Deus abençoou. Olha que interessante, eles querem dar graças a Deus por tudo que Deus abençoou a vida deles nesse ano, né? É claro, vai ser o seu culto de ação e graças também, porque Deus tem abençoado você também, sim ou não, gente? Então vem na terça-feira, 8 da noite, né? Depois vai ter até um coffee break aqui, bem gostoso, para aqueles que chegarem assim, brocados, como se diz, né? Vai ter até um coffee break, vai dar para você fazer né? Pelo menos a chamada boquinha, né? Então venham, terça-feira, 8 da noite, né? É o penúltimo culto, se eu não estou enganado. É o penúltimo culto do ano, de terça-feira, né? Venham e vamos estar juntos aí nesse ambiente gostoso. Amém, gente? Amém. É bom estar junto com vocês, dá vontade de ficar, né? Mas vamos nos despedindo. Já encerrou aqui? Ok, graças a Deus. Então nós vamos nos despedindo, e vamos orar nessa semana, né, por tudo que nós vamos ter de desdobramentos, né? Eu tenho sabido que a partir de amanhã parece-me que os controladores de voo iriam entrar em greve ou coisa assim. Quem aqui ouviu a respeito disso, né? Me ajuda em oração. A bispa tem passagem comprada de volta, né? E eu quero a minha esposa aqui comigo, né? Para nós estarmos em família celebrando Natal juntos, né? Então vamos orar intensamente por todos os movimentos dessa semana, né? Para que tudo dê certo, tudo direitinho, em nome de Jesus, amém? E todos os outros eventos que terão seus desdobramentos, naturalmente falando, né? Da vida de todos nós. Amém, gente? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós e sobre a tua igreja espalhada por toda a terra, sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não saia sem dar um abraço. Pelo menos umas 50 pessoas. Somos uma igreja que trabalha em prol do Evangelho há mais de 40 anos. Somos uma revolução, instrumentos vivos do poder de Deus. Lutamos pelo Evangelho, lutamos por você. Somos o amor, somos o propósito, somos somos sal. Somos lugar de transformação, crescimento e restauração.
Somos uma igreja que trabalha em prol do Evangelho há mais de 40 anos. Somos uma revolução, instrumentos vivos do poder de Deus. Lutamos pelo Evangelho, lutamos por